Quantos aqui veio para prestar um culto racional a este Deus? Aleluia. Então é tudo sobre Ele e tudo para Ele, amém? Irmãos, quem opera milagre, quem opera maravilhas e prodígio é Jesus, amém? Certo dia, Pedro estava indo à igreja, e na porta da igreja era deixado um paralítico que tinha nascido já paralítico. E quando Pedro passou na porta da igreja, aquele paralítico estava pedindo esmola às pessoas que entravam. A Bíblia fala que Pedro passou e ele estendeu as mãos. E quando ele estendeu as mãos, Pedro olha para ele, e aquele homem olha para Pedro esperando receber algo. Muito obrigado, Marcelo. E na hora que ele estava esperando algo, Pedro libera uma palavra sobre a vida daquele paralítico. Ele fala para ele assim: não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te ofereço. Levanta e anda. A Bíblia fala que aquele paralítico levanta, os pés dele ficam fixos no chão. A Bíblia fala que ele começa a saltar, a pular de alegria. E antes, aquele homem estava na porta, paralítico, e era colocado por alguém. Mas quando ele recebeu a cura, a Bíblia fala que ele entra para dentro do templo, salteando, pulando de alegria, porque tinha sido curado. Quando a multidão que estava naquele templo olha para aquele homem, que antes ele era paralítico e viu ele andando, ficaram perplexos, a Bíblia fala, ficaram maravilhados, e começaram a olhar para Pedro. Aí Pedro olha para aquelas pessoas e fala assim: irmãos, vocês estão olhando para nós como se por nós que este homem foi curado, mas quem o curou foi Jesus Cristo de Nazaré, amém? Então esta pequena palavra que eu estou falando nesta noite, é para que nós possamos fixar os olhos em Jesus, porque é sobre Ele e para Ele que é todas as coisas. Ele está na casa, e a Bíblia conta que todas as vezes que Jesus passava em determinados lugares, milagre acontecia. O ambiente já não era o mesmo. A Bíblia conta que uma mulher que sofria 12 anos de uma hemorragia, esta mulher, pelo fato de acreditar em Jesus, pelo fato de ter fé em Jesus, toca simplesmente na orla, toca simplesmente nas vestes de Jesus, e a Bíblia conta que saiu virtude de Jesus, e aquela mulher foi curada. Eu não sei como é que está o teu coração nesta noite, eu não sei como é que está a tua vida nesta noite, mas eu já te peço, se enche de expectativa e de fé, para aquilo que você precisa e necessita, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, para quem não me conhece, sou um dos discípulos da casa, sou um dos líderes daqui da CBN. O nosso pastor presidente Gabriel, ele se encontra num tempo de qualidade, descansando, e confiou em nossas mãos a obra. Na verdade, confiou primeiramente em Jesus, e confiou em nós para poder dar sequência aqui. Irmão, Jesus é o que faz todas as coisas. Eu tenho certeza que nesta noite não será diferente. Nesta noite será uma noite extraordinária para as pessoas que estão cheias de fé. Irmãos, muitas das curas que Jesus operava era pela fé que aquela pessoa que necessitava estava tendo nele. Ele falava: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Amém? Deus, o tema da ministração de hoje: poder e autoridade. Aleluias. Eu quero ministrar nesta noite a respeito de poder e autoridade, que são duas palavras diferentes. Amém? Eu gostaria de começar lendo com vocês, irmãos, aqui um pouco da introdução, que se conta em Lucas capítulo 9 e versículo 1. Amém? Glória a Deus. Estou com muita fé. Eu estou com muita fé que esta noite será uma noite extraordinária. Este final de semana a gente estava em viagem, e o que Deus mais ministrava ao meu espírito é que Ele vai fazer coisas extraordinárias nesta noite. Pessoas serão curadas, pessoas serão libertas, e pessoas serão cheias do Espírito Santo.
Irmãos, quem faz é Jesus, eu repito, quem faz é Jesus. E Ele falou que vai fazer nesta noite algo extraordinário. Aleluias, glória a Deus. Lucas capítulo 9, versículo 1. Diz assim: e convocando seus 12 discípulos, deu-lhes virtude, deu-lhes autoridade em outras versões. Deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidade. E enviou-os a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais duas vestes. Se isso não é confiar naquele que o enviou, está confiando em quê? Nas suas forças? Se você ouvir alguém te enviar a uma cidade e te dar uma ordem, não leve nada contigo. Se você não confiar naquela pessoa, é confiar em quê? É nos seus próprios recursos. Não tinha nem como. Jesus dá uma ordem aos seus discípulos. E a ordem que Jesus diz e delega para eles é: ide, prega o evangelho, porém não leve nada consigo. Não leve convosco para o caminho nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenha duas vestes, vai só com a roupa do corpo. E em qualquer casa em que entrades, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberes, saindo vocês dali, sacuda os pés, sacuda os pós dos pés, em testemunha contra eles. Versículo 6, o que acontece com os discípulos? Eles saem, eles percorrem a todas as aldeias, anunciando o evangelho, e fazendo cura por toda parte. Aleluias. Precisamos confiar, precisamos nos entregar, e precisamos estar totalmente à dependência de Jesus. Irmãos, você que está me escutando, seja aqui na igreja, aqui presencial, ou você que está em casa, saiba de uma coisa: você é um ministro, você é um discípulo, você é alguém que Jesus chamou para o reino dele, para fazer a diferença. Amém? Então, poder e autoridade para atuar no ministério de Jesus. Quando a gente lê o livro de Lucas, do capítulo 1 em diante, a gente vê a leitura, a gente vê a mensagem que Lucas escreveu. É uma leitura muito autêntica, uma leitura a qual, falando a respeito da autoridade e do poder de Jesus. O livro de Lucas evidencia claramente o poder e a autoridade de Jesus. Jesus Cristo, o Rei, que estende a lei libertadora. Irmãos, enquanto a lei de Moisés, ela tinha uma missão, para que todo o povo judeu cumprisse, seguisse à risca. Uma lei que muitas das vezes as pessoas se sentiam presas. Jesus, ele veio não para abolir, não para não fazer a lei, para não cumprir a lei. Jesus veio para cumprir a lei, porém entregar uma lei libertadora, uma lei que liberta, uma lei que cura, uma lei que as pessoas possam viver nele, claramente, e não seja aprisionado. Uma lei libertadora. Jesus Cristo, o Rei, que estende a lei libertadora, benevolente do reino de Deus sobre as obras do inferno, poder demoníaco e de toda dor humana, que a Bíblia fala muitas vezes sobre as enfermidades. A ordem de ministrar que começou em Jesus, em Lucas capítulo 8, versículo 1, que diz: aconteceu depois disso, que andava de cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o reino de Deus, com os seus 12.
Jesus estava treinando os seus discípulos para a missão. Jesus estava treinando os seus discípulos para poder fazer aquilo que estava aprendendo com o seu mestre. E quando você pega Lucas capítulo 8, versículo 1, você vê Jesus caminhando em aldeia, cidade em cidade, pregando o evangelho, curando enfermidade. Quando você vai para Lucas capítulo 9, versículo 1, você encontra Jesus chamando os seus 12 discípulos. A Bíblia fala que ele convoca os seus 12 discípulos e entrega poder e autoridade. Poder e autoridade para curar os enfermos. Então já não era mais Jesus ali que estava presente fazendo os milagres. Jesus tinha delegado aquilo que estava sobre ele. Vai lá, cura as enfermidades, expulsa os demônios e propaga, anuncia o evangelho em meu nome. Amém? Esse evangelho, ele pulsa em nossos corações com confiança. Muitas pessoas entendem o evangelho como algo negativo e não vêm para Jesus. Acha que vai viver uma vida presa, acha que vai viver uma vida de religião. Sabe de uma coisa? O caminho mais libertador que existe é o caminho de Cristo. O caminho mais libertador que existe é o caminho de Cristo. Nós não seguimos uma religião, nós seguimos o Cristo. Jesus de Nazaré, nós seguimos o Jesus Cristo que faz todas as coisas. Aleluias. Eu gostaria de ler com os irmãos Atos capítulo 8, versículo 4. Glória a Deus. Atos capítulo 8 e verso 4. Mas, irmãos, este cara que a gente vai ler agora, foi um discípulo que entendeu a missão. Foi alguém que entendeu a missão e correspondeu com ela. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Ele pregava quem, irmãos? Filipe estava pregando a Cristo, estava pregando sobre Cristo, estava cumprindo a missão que Jesus havia falado em Lucas capítulo 9, versículo 1. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção que Filipe dizia, porque ouviam e viam sinais que ele fazia. Quantos aqui creem que Jesus pode fazer sinais em nossos dias? Aleluias. Jesus é o mesmo de ontem, Jesus é o mesmo de hoje, e Jesus será o mesmo eternamente. Ele não muda, Ele é um Deus infinito. A Bíblia fala que Ele faz infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Aleluias. Versículo 7. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que o tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Vocês estão comigo? Aleluia. E havia grande alegria naquela cidade. Existe alegria aqui? Aleluias. Eu tenho uma boa notícia já de início. Se tiver alguém triste aqui, neste ambiente, você vai ficar alegre, porque Jesus vai trocar a tristeza por alegria. Você crê nisso? Aleluias. Glória a Deus. E pode existir sim, irmãos, pessoas tristes aqui. Existem pessoas tristes aqui. Existem pessoas decepcionadas aqui. Existem pessoas frustradas aqui. Mas eu tenho uma boa notícia. Nesta noite você vai sair pelaquele portão salteando e glorificando a Deus. Entenda uma coisa, você vai chegar na sua casa com um ânimo diferente. Eu creio nisso. Eu creio que Jesus é tremendo nesta noite. Glória a Deus. Ele está aqui. Oh, aleluias. Eu falei no começo, quem faz todas as coisas é Jesus. Nós simplesmente somos um vaso, instrumento. Irmãos, logo na intercessão, foi muito forte. Nós orávamos para que os ministros fossem usados pelo Espírito Santo. Nós começamos a orar para que as ministras da dança, ao dançar, o Senhor curasse pessoa.
Irmãos, como é louco isso, como que ao movimento da dança alguém é curado. Entenda uma coisa, o Espírito se move como a gente não imagina, ele se move como ele bem quer, como ele quer agir, como ele quer transformar, ele age de muita forma, ele está neste lugar fazendo algo extraordinário na minha e na tua vida. Oh, aleluias, glória a Deus. Então, quem estava ministrando aqui em Atos capítulo 8, versículo 4 em diante, quem é que estava pregando? Era Filipe. Através de quem? Através de qual poder? Através de qual nome? Através de qual autoridade? Através de Jesus Cristo. E o que Filipe estava fazendo no nome de Jesus? Estava expulsando demônios e estava curando enfermidade. Aleluias. E havia naquela grande cidade alegria. As pessoas estavam alegres, porque estavam vendo algo extraordinário acontecendo ali. Aleluia. Eu estava numa conferência uma vez, e estava uma profetisa pregando. Irmãos, que dia incrível. Eu vi a presença de Deus, era palpável ali. Irmãos, tinha pessoas com gesso no pé, gesso na mão. Tinha mais de 1000 pessoas naquela conferência. E eu vi claramente com meus olhos pessoas andando, paralítico andando. Aquela profetisa chegava e através do nome de Jesus falava para tirar o gesso do pé daquele. Mas eu engessei essa semana, pode tirar que você já está curado. E tirava ele, pulava curado. Eu vi claramente uma pessoa que nunca tinha andado na vida, que tinha problema, ele andando. Eu já vi com meus olhos. Eu já vi Jesus fazer através da minha vida. Eu já vi Jesus fazer através da minha vida pessoas com câncer ser curadas. Eu já vi Jesus fazer através da minha vida pessoas ouvir a voz dele através da minha boca. Então eu começo a testemunhar nesta noite que não é impossível Jesus fazer algo nesta noite através da sua vida. Eu começo a profetizar na sua vida que não é impossível você ser usado pelo Espírito Santo na sua casa. Eu já começo a profetizar na sua vida que não é impossível Jesus curar enfermidade na sua casa, expulsar demônio na sua casa. Eu já começo a profetizar nesta noite que não é difícil a operação do Espírito Santo quando você caminhar sobre as ruas, porque isso é promessa. Eu já falei, irmãos, aqui no começo, que todos nós é discípulo, todos nós é ministro. Então qual foi a ordem de Jesus em Lucas capítulo 9, versículo 1 para nós? Eu te entrego poder e autoridade. Tem pessoas nesta noite que serão ativadas aqui com autoridade e poder. Tem pessoas nesta noite aqui e em casa que serão ativadas com autoridade e poder. Jesus falou isso. Aleluia. Jesus falou isso. Vamos caminhar. O tempo é curto para tudo aquilo que Jesus quer fazer aqui, mas Ele vai multiplicar o tempo aqui. Ele vai multiplicar, Ele vai parar o tempo. E você vai ouvir tudo aquilo que o Espírito Santo tem para falar nesta noite. Aleluia. Então no versículo 8, só para repetir um pouquinho mais. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria. Aquele homem era um mensageiro de Satanás em outra hora. Em outro momento, aquele homem que exercera a arte mágica naquela cidade de Samaria era um usado pelo inimigo. Mas quando Filipe chega anunciando a palavra, entregando a mensagem do reino, propagando a mensagem do reino, curando em nome de Jesus, a Bíblia fala que este homem, que tem o nome Simão, se converte a Jesus. Ele se batiza, ele entrega a sua vida por completo a Jesus. Versículo 10, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo,
Este é a grande virtude de Deus. E atendia-no até ele, porque já desde muito tempo havia iludido com artes mágicas. Irmãos, não tem poder maior do que o poder de Jesus. Não tem poder maior do que o nome de Jesus. E aquele homem, outra hora, iludia o povo de Samaria, até o evangelho chegar naquela cidade, até o evangelho ser propagado, até os prodígios de maravilha começar a surgir naquela cidade, até o povo começar a se converter e a se entregar ao batismo naquela cidade. E quando o evangelho é pregado, até os demônios têm que fugir, ele tem que sair daquele território, porque a atmosfera natural já não é mais aceita, começa a surgir uma atmosfera sobrenatural. Pai, eu começo a orar neste momento. Eu te peço, Pai, transforma os corações, transforma a mente, que possa haver, Pai, uma mudança radical da Tua presença na mente de pessoas que estão neste lugar. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra seja como semente, que caia numa terra boa e possa frutificar 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. Pai, eu profetizo em nome de Jesus, que as palavras que vai cair nesta noite, cairá numa terra boa. Aleluias! Nós estamos com um tema neste ano, enraizados em Cristo. Entenda algo, estamos se enraizando nele, estamos ficando totalmente radicados em Jesus. Aleluias! Glória a Deus, versículo 12. Mas como cresce em Filipe, que ele pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres, e creu até o próprio Simão. Aleluias, glória a Deus. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e grandes maravilhas que se fazia, estava atônito. Os apóstolos que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria receberam a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Então veio 2 apóstolos para dar continuidade, para dar apoio naquela cidade, para Filipe. Aleluias, a obra de Deus é grande, a obra do Senhor é grande, e Ele está procurando pessoas para poder. A seara é grande, está faltando ceifeiros. Aleluias. A palavra que o Lucas falou aqui, a respeito de Isaías, quem está pronto, irmãos? Quem quer receber essa brasa viva nos seus lábios? Quem quer receber essa brasa viva em suas vidas? E ser transformado, e Jesus começar a operar maravilhas através da sua vida? Quantos aqui quer ser enviado, ser usado por Jesus? Aleluias. Glória a Deus. Então, esse evangelho, ele pulsa com confiança, na total transparência de poder e autoridade para ministrar por Jesus a seus discípulos, antes e agora. Podemos esperar vitória sobre os poderes das trevas, suas ações. Lucas capítulo 10, versículo 19. O que está escrito? Eis que vos dou poder para pisar em serpente e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano. Amém? Segundo, somos designados para negociar como representante autorizado de nosso Senhor até que Ele venha. Lucas capítulo 19, versículo 13. E chegando os 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhe: negocia até que eu venha. Aleluias. Terceiro, foi-nos prometida a satisfação do Senhor de nos dar o reino, isto é, abastecer-nos de paz e poder. Lucas capítulo 12, versículo 32. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Aleluias, glória a Deus. Jesus, ele pregava com autoridade. Lucas capítulo 4, versículo 31 ao 32. Aleluias. E desceu a Cafarnaum. Desceu aonde? Aleluia. Cidade da Galileia. E os ensinava no sábado.
e admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com aleluias. Então ele pregava com aleluias. Glória a Deus. Mateus capítulo 7, versículo 29. Glória a Deus. Porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Amém? Glória a Deus pela vida de quem está postando já rapidamente isso aí. Jesus também está te usando aí. Glória a Deus. Jesus pregava com poder também. Mateus capítulo 8, versículo 3. Aleluias. Glória a Deus. E Jesus, estendendo a mão, tocou dizendo: quero, seja limpo. E logo ficou purificado. Chegou um certo momento que um leproso estava próximo de Jesus. E eu já falei, irmãos, através do Espírito Santo aqui hoje, que Jesus, quando está em um determinado lugar, tudo muda. O natural se torna sobrenatural. Tudo é a favor do reino. Aleluia. Certo dia estava aquele leproso, querendo ser limpo. Aleluia. Jesus faz uma pergunta para ele: quer ser limpo? Quero. Então seja limpo, seja purificado, seja limpo de toda enfermidade, de toda lepra. Isso é poder de Jesus. Aleluias. Mateus capítulo 15, versículo 29. Aleluias. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo a um monte, assentou-se lá. Aleluias. Glória a Deus. Próximo. Glória a Deus. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxo cego. Trazia quem? Aleluias. Começa a pregar comigo, irmãos. Glória a Deus. Trazia coxos e trazia cego, trazia mudo, trazia aleijados e outros muitos. E os puseram aonde? Oh, glória. E aconteceu o quê? Aleluias. Sabe o que aconteceu com aquele povo que estava necessitando? E aconteceu poder, porque sobre Jesus havia autoridade, mas também havia poder. E o poder que estava sobre Jesus era ação. Que ação era essa? Era só e era curado. Ou senão a pessoa tocava em suas orlas e ele era curado. Entenda uma coisa: sobre Jesus estava o poder, estava a autoridade. E ele falou: sobre mim é dado todo o poder nos céus e na terra. E como ele tinha autoridade sobre a vida dele, ele nos autorizou a ser representante do reino. Então ele fala: vá, mas vá curar e vá expulsar e propagar o meu reino. Sobre a minha vida e sobre a sua vida existe poder e existe autoridade. Oh! Aleluias. Vamos embora. Calma aí, a mensagem. Tem muita coisa ainda. Lucas capítulo 5, versículo 1. Glória a Deus. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo decidido deles, estavam lavando as redes. E entrando no barco, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinavam do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Aleluias. Respondeu Simão, disse-lhe: mestre, havendo nós trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas por que mandas lançar a rede? Assim eu faço. E fazendo assim, eles colhem uma grande multidão ou quantidade de peixe, e rompia-se a rede. Irmãos, quando esse Jesus te mandar fazer, faça. Quando ele te mandar a andar, mesmo com os olhos cobertos, vá em frente, porque ele sabe o que ele está falando, ele sabe o que está dizendo. A Bíblia fala que o Deus que nós servimos é onisciente, ele sabe de todas as coisas que vai acontecer. Ele sabe. Ele sabe de todas as coisas. Oh, Deus. Versículo 8. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador.
O amor de Jesus nos constrange. Tem hora que passa pela mente, como é que esse Deus tão grande consegue me ver? Como é que esse Deus que fez os céus e a terra através de uma palavra, entre milhares e milhares, consegue me enxergar? Ele conhece você pelo teu nome. Ele te conhece quando estava no ventre da sua mãe. Ele sabe de cada coisa. A Bíblia fala que Ele sabe a quantidade de fio de cabelo que há em nossas cabeças. Ele sabe de todas as coisas. Quando Ele nos delega a fazer qualquer coisa, Ele se responsabiliza. Ele se responsabiliza. Uau! Lucas capítulo 5 e versículo 1. Esse Jesus, Ele pregava com autoridade e poder. Aleluias. E aconteceu o que apertando, desculpa. Estou repetindo de novo. Glória a Deus. Vamos partir para outra folha, né, irmão? Umas 10 folhas hoje para nós falar. Oh, glória a Deus. Existia uma missão sobre Jesus. Existia um poder sobre Jesus. Existia autoridade sobre Jesus. Aleluias. Certo dia o profeta messiânico, o profeta Isaías profetiza sobre esse Jesus. Irmão, sei quantos mil anos atrás, ele profetiza sobre um menino que iria nascer. Ele falava em Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías, o profeta messiânico, já havia profetizado sobre Jesus, que nos ombros dele estaria o governo, que o seu nome seria chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. Já havia sido profetizado por um profeta que estava cumprindo a missão de profetizar sobre o Messias. Vai nascer alguém no ventre de uma virgem, e este alguém, este menino será chamado Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, e sobre os ombros dele estará um governo que não terá fim. O nome dele será Maravilhoso, será Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esse será exaltado entre as nações. Ele fará maravilhas. Ele cumprirá toda a profecia que de Gênesis até Apocalipse. Ele vai cumprir. Mas como? Apocalipse está no final do livro. E Mateus está no começo, no primeiro evangelho. Irmãos, Jesus cumpre a profecia até os dias de hoje. Até os dias de hoje Ele cumpre toda a profecia através da minha e na tua vida. Aleluias. Glória a Deus. O que significa poder e autoridade? O que significa poder? Irmãos, alguém já parou para analisar o que significa poder? Poder, no dicionário, vai falar a respeito que é a força ou coagir alguém a fazer sua vontade, por causa da sua posição ou força, mesmo que a pessoa preferisse não fazer. Isso é o poder. É quando você tem um nível de autoridade e muitas das vezes você impõe com poder a pessoa, mesmo que não queira, ela faz. Isso é o poder. Ou senão, o poder é como se você fosse numa caixa de energia e enfiasse a mão lá e tomasse um choque, é mais ou menos isso. Ali é poder, você tomou um choque. O que é autoridade? Autoridade é a habilidade de levar pessoas a fazerem de boa vontade o que quer, por causa da sua influência. Então, autoridade é usado de uma forma educada. A pessoa, ela se sente influenciada porque você usou autoridade. Tudo bem, vamos aplicar. Veja um exemplo sobre o poder e a autoridade. Um policial, ele tem um distintivo, e esse distintivo tem autoridade. Aquele distintivo que é mais usado pelas polícias civil.
Nos Estados Unidos é mais usado também. Então, quando ele quer parar um indivíduo que esteja errado contra a lei, ele pode chegar, o cara está no carro e falar: eu te paro em nome da lei. E aquele cara tem que parar, porque ele, a autoridade, usou o distintivo: pare em nome da lei. Mas muitas das vezes pode dar errado, o cara já está totalmente errado, então ele pode avançar aquele veículo por cima de você. Então o que tem que acontecer? Ele avançou o carro para cima de você, você não pode ficar na frente, você tem que sair da frente, para que o carro possa passar, para você não ser atropelado. Só que em contrapartida, ele não só tem a autoridade, que é o distintivo, ele também tem um poder. E aonde está o poder do policial? Está na arma. Então ele vai usar o poder de furar o pneu do veículo para aquele cara parar. Então ele tem autoridade e poder. Então, quando Jesus nos entregou a autoridade e poder, ele nos entregou o poder. Então, a partir do momento, nós estamos com a autoridade de Jesus ali e o poder, e manifesta um demônio, ou se não tem uma enfermidade ali, que precisa ser curada em nome de Jesus, nós temos o poder e nós temos a autoridade. Com a autoridade, você vai representar o reino, é o distintivo. E o poder é o nome de Jesus. Você é um distintivo de Jesus aqui na terra. Você é a autoridade. Então, chegou diante de uma enfermidade, chegou diante de um demônio, você tem autoridade e você tem poder. Então aquela doença e aquele demônio é obrigado a sair daquele lugar. Você está entendendo? Se você tem um poder que pode obrigar, então você vai obrigar aquele demônio e aquela enfermidade a sair daquele determinado lugar. Esse é o poder, essa é a autoridade que foi nos entregue. Amém? Glória a Deus. Lucas capítulo 10, versículo 1. Uau. Lucas capítulo 10, versículo 1 diz: e depois disso, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, e de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde eles haviam de ir. Irmãos, não era somente os 12. Jesus mais para frente, no capítulo 9, versículo 1, ele ordena 12. No capítulo 10, ele já ordena 70. Esse 70 representa a gente também. A gente é pessoas de transformação, que carregamos com força em nossos ombros o poder e a autoridade. Se nós somos um representante de Jesus, a gente vamos fazer a diferença aonde estamos. Então, ele manda mais 70. Jesus ordena mais 70, não somente os 12. Versículo 2. Aleluias. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiro para a sua seara. Amém? Quantos aqui estão prontos? Oh, aleluias. Glória a Deus. Versículo 9. E curai os enfermos que nela houver, e diz-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Aleluias. Lucas capítulo, na verdade, Lucas capítulo 10 ainda, versículo 18 ao 21. Aleluias. Glória a Deus. E disse-lhes: eu via Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar em serpente. Pisar em quê? Aleluias. E escorpiões, e todas as forças do inimigo, e nada vos fará dano algum. Nada vos fará dano algum. Aleluias. Mas não vos alegrei, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes, porque está o vosso nome escrito nos céus, no livro da vida. Irmãos, milagre vai acontecer nesta noite, mas o que vai acontecer neste lugar, e já está acontecendo, eu se alegro sim, mas me alegro porque o nosso nome está escrito lá em cima, no livro da vida. Uau! Choralabasségia. Ah, Espírito Santo. Atos capítulo 19, versículo 11.
Uau! E Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias. Irmãos, tinha os 12. De repente no capítulo 10 de Lucas, fala que Jesus designou, Jesus enviou mais 70, mas quando você começa a ler a palavra de todo o evangelho, parte para Atos, você começa a ver o que Jesus estava fazendo na vida das pessoas que se entregavam por completo. Paulo, ele é encontrado por Jesus. Jesus tinha uma obra na vida de Paulo, que antes era chamado como Saulo. Eu quero te falar algo, se nós fomos salvos, é porque Jesus tem algo a cumprir através da nossa vida. Aleluias, glória a Deus. Paulo foi alcançado por Jesus. Em Atos capítulo 9, versículo 15, Jesus fala para Ananias: Ananias, aleluias. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Porque Ananias não queria ir, conhecia a fama de Saulo, conhecia que ele era um perseguidor de cristão. E quando Jesus ordena Ananias ir atrás de Saulo, ele começou a ficar confuso, falando: não, o senhor já ouviu falar da história deste homem? Tem pessoas que te conhecem na sua região, na sua cidade, sabe como você viveu, sabe quem foi você. Ele não acredita no que Deus pode fazer na tua vida. Irmão, você está crendo nisso? Ministério de louvor, por favor. Então, para Ananias, Saulo, que mais tarde se tornaria Paulo, não significava de nada. Mas a mensagem era claro, porque para mim, este homem, este vaso é precioso, é escolhido, aleluias, diante dos gentios e dos reis, porque ele vai levar o meu nome diante de pessoas que vocês não vão levar. Saulo tinha uma missão que muitos dos discípulos não tinham, porque era difícil o acesso chegar no meio dos gentios, era difícil o acesso chegar no meio dos reis, era difícil muitas vezes os acessos para chegar até mesmo em filhos de Israel, mas ele tinha uma missão na vida de Saulo de salvar aquele povo. Aleluias, glória a Deus. Atos capítulo 5 e versículo 15. De sorte que transportava os enfermos para as ruas, e punha em leitos e em caminhas, para que o menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. Irmãos, os discípulos têm poder e autoridade nas mãos. A Bíblia fala que quando ficava sabendo que Pedro ia passar naquele lugar, as pessoas colocavam os enfermos sobre as ruas, para que a sombra de Pedro passasse pelo menos por cima deles. A Bíblia não conta em respeito que eles eram curados, mas por esse relato a gente começa a imaginar que tinha pessoas que eram curadas até através da roupa deles. Então, irmãos, nos dá a entender que fazia milagre através da sombra. Eu quero profetizar algo nesta noite. Chora lá, basure, canta lá. Jesus quer fazer algo extraordinário na sua alma. Jesus quer fazer algo extraordinário no seu espírito. E Jesus quer fazer algo extraordinário no seu corpo físico. Aleluias. Feche teus olhos por algum instante. Não tem nada misto em relação a fechar os olhos, mas tem algo que você pode se concentrar por completo em Jesus. Comece a imaginar, comece a pensar um pouco mais na profundidade de Jesus. Ele tem algo a cumprir na tua vida. Comece a trazer à memória aí as promessas que Jesus te fez, desde pequeno até o momento que você se encontra. Comece a trazer à memória as coisas boas, para que você possa ter testemunho em sua mente daquilo que está acontecendo na sua vida no dia de hoje. Aleluia. Jesus está na casa e Ele está operando milagres. Aleluia. Jesus falava com autoridade e poder, e não podia ser diferente,
pois ele acreditava no que falava. Sua palavra tinha força, não em razão da sua persuasão, mas em razão da sua fé em Deus, da sua missão, da sua coerência. A palavra tem poder e autoridade quando quem pronuncia acredita de verdade em Cristo. Começa a profetizar sobre a tua vida, começa a liberar palavras de amor para a sua própria vida. Jesus já te perdoou. Começa a liberar perdão agora para pessoas que te feriu, ao menos que você se lembre do que te feriu, do que feriu aquela pessoa. Começa a soltar a palavra para essa pessoa aí na sua mente, no seu coração. Ele está te curando, conforme você vai liberando perdão, conforme você vai liberando palavras. O Espírito Santo tem o poder de te convencer, o Espírito Santo tem o poder de te curar. Eu começo a ver cura na alma aqui. Começa a se entregar um pouquinho aí, vai, começa a ganhar o reino com força, vai. Tem coisa que não é fácil mesmo, e falando do reino, você precisa ter força no Espírito aí, vai criando força aí, vai pedindo força para o Espírito, vai. O ministério de louvor vai ministrando e você vai aí. Vai chamando a existência aí o que não existe. Vai chamando a existência aí aquilo que você pretende ser, daquilo que você pretende ter, daquilo que você pretende conquistar em Cristo, daquilo que Jesus já te prometeu, que você se acha indigno de conquistar. Eita, choralaba, canta lá. Vai. Eu vejo uma força entre a terra e o céu. Conquista o reino com força agora, vai. O poder já está na casa, a autoridade já está aqui. Vai, choralaba, cantaraba, choralabanarabas.